Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Farmzeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre os conteúdos de Omaha. E o primeiro conteúdo que a gente vai falar sobre é os conteúdos que a gente faz em grupo nos desertos da Areia Dourada. E o primeiro deles é a torre, que veio mais recentemente, então depois a gente vai falar dos demais conteúdos, mas agora vamos ver como elas exatamente funcionam. O que são as torres? As torres elas são um conteúdo que você faz em grupo nas Areias Douradas, ou seja, na parte PVP do deserto, e o que é preciso para você estar fazendo a torre? Primeiramente, você ou um dos membros do seu grupo precisa ter liberado um dos talentos dos magos, que é um talento que permite que você abra torres no mapa de Omaha, e com esse talento vai ser possível você ver os locais do mapa onde aparecem algumas pedras mágicas, e essas pedras mágicas, ao ativá-las, elas vão estar levitando e andando pelo mapa em direção a essas torres. Durante esse momento você vai estar andando pelo mapa, seguindo essa pedra, e vão estar aparecendo alguns mobs PVP, e você vai ter que estar matando eles para que a pedra continue seu caminho. E uma coisa importante, para o membro que ativou essa pedra vai estar aparecendo uma barra na parte superior da tela, indicando a porcentagem de progresso até a pedra chegar no objetivo final, que no caso é a torre. De certa forma, essa é a única parte PVP na questão das torres. No final você vai ativar a torre e é possível que você e o seu grupo estarem entrando nela. Tipos de torre. Quando você entra na torre, existem três opções de waves, que são os mobs que você vai estar enfrentando, ou seja, existem três tipos diferentes de torre e cada uma com seu nível de dificuldade. Eu vou estar falando para vocês aqui como fazer cada tipo de torre, começando pela mais fácil até a mais difícil, lembrando que quando você entra, o tipo de torre que aparece para o seu grupo é aleatório. Então você pode começar pela torre mais difícil, pela torre mais fácil ou pela torre de dificuldade média. Todas as torres elas têm 5 waves de monstros e 10 minutos para a conclusão delas. Então vamos passar para a primeira torre, que é a torre mais fácil. Nessa torre vão aparecer alguns mobs parecidos com arqueiros e magos, e esses mobs eles são os mais simples de você estar matando, afinal eles não vêm em grande quantidade, então quase sempre não é necessário nem mesmo um tanque para estar fazendo esse tipo de torre, porque ela é extremamente fácil. A única coisa que você tem que ter cuidado aqui são os mobs que utilizam uma besta, então é bem interessante que quem tem um dano físico ou um dano single target bem alto, foque em matar esses arqueiros com rapidez, enquanto o resto do pessoal que tem um dano em área mais legal, foque em matar os magos. A única forma de você morrer nesse tipo de torre, acredito eu, é caso você seja pego pelas mãos mágicas que ficam no chão, que dão um dano bem alto. Então, de resto, é super tranquilo você estar fazendo esse tipo de torre. O segundo tipo de torre são as torres dos cubos, ou também chamadas da torre do Mine, e essa torre é um pouquinho mais difícil que a outra, porque ela já tem uma dinâmica um pouco mais diferenciada. Aqui vão aparecer alguns mobs no formato de cubos, que são golems de pedra, né? E o mais importante aqui é você estar matando os mobs de elite. Esses mobs eles aparecem com uma coroinha dourada na hora que você aperta para estar atacando neles, então se esses mobs eles ficarem vivos, eles vão fazer algumas mecânicas que vão ser um pouco complicadas para o seu grupo. A primeira delas é a mecânica de cúpula azul. Quando algum desses mobs de elites colocam uma cúpula azul em volta deles, eles vão receber 0 de dano dos seus ataques. Além disso, quando essa cúpula se desfazer, uma parte do dano que você acabou causando neles vai ser revertido para você. Então o mais interessante aqui é que vocês matem eles antes de fazer essa cúpula, ou caso eles façam, vocês puxem eles para fora para aí sim bater neles. A outra mecânica que pode acontecer é uma área vermelha aparecer no chão e caso você fique nessa área é praticamente hit kill, porque o dano é extremamente alto, eles vão lá e jogam uma cacetada de pedras, dando um dano explosivo bem grande, então não é muito difícil aqui, é só você estar prestando bem atenção nas mecânicas, né, e tá desviando dessa área vermelha. Além de que o boss dessa torre é um pouco mais diferenciado, ele vai estar invocando algumas esferas de defesa e você ou um membro do seu grupo precisa estar quebrando elas porque elas diminuem o dano que o boss acaba recebendo. Então priorize alguém que tem um dano a longa distância para estar quebrando elas com mais facilidade. E por último temos a torre mais difícil, que é a torre dos insetos. Essa é a torre mais difícil por conta da quantidade de mobs que ela acaba spawnando, então é sem dúvidas aqui aparece mais mob. Então é bem interessante que você tenha uma PT com um dano em área bem legal. E o que é prioridade para você nessa torre? Sua prioridade número 1 é estar matando o mob Zor Casca Grossa, que é um mob de elite. Esses mobs eles vão ser um problema para você porque eles acabam dando atordoamento em área, o que impede o uso de habilidades tanto de cura quanto de habilidade de dano em área. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sempre, quando aparecer esse mob, você tá matando ele o mais rápido possível. Sua segunda prioridade é o Gobo. Gobo é um mob que se você não matar ele com rapidez, ele vai acabar invocando alguns insetos. Muitos insetos, para falar a verdade. Ele faz isso quando aparece uma área vermelha no chão, e essa área ela acaba seguindo o personagem que está mais longe. Então se você ficar longe do Gobo, aquela área vai aparecer perto de você. Então existem duas opções para você estar combatendo esse tipo de mini boss. A opção 1 é caso o seu grupo não tenha um dano em área suficiente, então quando aparecer aquela área vermelha, vocês devem se afastar um pouco do Gobo, aí quando aquela área vermelha ela nascer em si, vocês voltam para perto dele e ficam batendo, fugindo sempre da área vermelha, porque se vocês ficarem em cima dela, vai estar nascendo os mobs. A outra opção é se vocês tiverem um dano em área bacana, nesse caso o seu grupo ele pode sim ficar na área vermelha,
utilizem dano em área quando os mobs aparecerem, ou ao mesmo tempo não deixe nenhum membro da equipe morrer, porque caso alguém morra, vai estar nascendo mais mobs. De resto, não tem dificuldade nessa torre, o boss em si é bem fácil de você estar matando, ele pode estar invocando alguns mobs através de alguns casulos, então se você não tiver dano em área suficiente, é importante que você acabe destruindo esses casulos antes que esses mobs apareçam. Mas e a sua composição de PT? Como é que ela tem que estar sendo aqui? O ideal para você nesse tipo de torre é você estar tendo um tanque. E por quê? Porque você vai precisar de um tanque na torre dos cubos e também na torre dos insetos. Na maioria das vezes você vai estar precisando, querendo ou não, a sua PT, se ela não for extremamente poderosa, né, você não vai estar conseguindo fazer isso daqui com facilidade. Afinal, tem vários mobs, então é muito bom o tanque estar grana. Também é interessante você priorizar pelo menos alguns membros, né, do seu grupo com dano em área, como um mago, um invocador, um druida, porque com esse sistema de wave, um dano em área é bem interessante e é bem importante. Mas é claro, não esquecendo do mais importante, a torre ela também dá algumas recompensas, então, como sempre, né, uma nova guilda não jogável ela acaba vindo com um novo atributo, e no caso da guilda dos magos, o atributo que a gente tem dessa vez é o poder de habilidade. Então na torre você acaba encontrando esses acessórios com esse atributo, e mais pra frente, né, eu pretendo fazer um vídeo falando sobre todos os atributos do jogo e como eles funcionam, mas por enquanto isso vai ficar lá mais pra frente. Deixando aqui também uma dica para vocês, caso no seu grupo tenha um ou mais membros que tenham liberado esse talento na Guilda dos Magos, existe uma forma de você estar fazendo uma torre após a outra sem perder muito tempo. Um dos membros do seu grupo que possui esse talento vai estar saindo do grupo, ativar essa pedra mágica e algum dos membros vão ajudar ele a chegar no local onde tem a torre. No final, quando a pedra chegar no local, você chama ele novamente para o seu grupo e assim você vai poder fazer duas torres seguidas, uma após a outra. Então, por enquanto é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Resumindo, são 3 tipos de torre, cada uma com a sua mecânica. Uma torre mais fácil, uma torre média, uma torre mais difícil. Então, não tem muito segredo. Se você viu o vídeo aqui, você vai entender muito bem como tá fazendo cada uma delas. Bom, deixa o like, comenta também se ficou alguma dúvida. E muito obrigado por ter assistido.